Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, hoje é segunda-feira, 8h13, 22 de setembro. Como eu disse, segunda-feira, primeiro dia da semana, dia de colocar os motores para aquecer. Se bem que os motores hoje os motores modernos não precisam de aquecimento. Estou falando de motor de carro. Eu aprendi com ensinamentos de mestre que era um cara aí dessa lida com motores, certo? Foi motorista. E motorista no tempo que, além de dirigir o veículo, ele tinha também que entender de mecânica básica, um conhecimento básico de mecânica, certo? Saber regular um carburador, saber que as velas precisam ser limpadas. E assim, a pressão no pneu, quanto é que tá certo? E olhar o radiador. Tinha uma obrigação básica que ele dizia que tinha que fazer todo dia quem dirigia um carro, certo? Era ver a água do radiador. A água do radiador, porque o motor, rapaz, com aquelas peças de metal, sabe, de ferro ali, sabe, e aço, uma contra a outra, sabe, aquilo ali produz a energia, certo? Certo? Aquela fricção ela gera calor, certo? Gera energia. Aí tem que colocar água no motor para o motor esfriar, sabe? Senão ele queima a bronzina. Ele queima a bronzina, bicho. E quando queima a bronzina, me parece, sabe? Aí ela fica impossibilitada de receber ali as faíscas das velas, sabe? Deixa de queimar a gasolina, tá certo? E dessa forma, sabe? Não tem combustão, e não tendo combustão não tem gases, e não tendo gases não tem movimento, tá certo? Porque o segredo do motor é a produção de gases, certo? De gases que propulsionam ali, sabe, os pistões, certo? E ali, sabe, fazem girar o brequim, certo? E faz lembrar as grandes locomotivas, certo? A base dos motores a vapor era o vapor, certo? Que fazia ali movimentar as engrenagens, sabe? Que davam propulsão ali, sabe, a outras engrenagens e a outros mecanismos aí, tá certo? E o movimento assim era dado, tá certo? Aí eu comparo todos esses movimentos mecânicos aí, esses movimentos físicos, esses movimentos artificiais com o meu corpo, com o corpo do ser humano, e a gente chega à mesma conclusão, tá certo? De que o corpo ele é movido, tá certo? Nesse momento eu me movimentei para estar aqui, tá certo? Primeiro, sabe, tive uma noite aí, sabe, agoniada, pressionada pelos fatos de ontem, agoniado pela mente, sabe? O Flamengo jogou ontem, sabe, empatou com o Vasco, não derrotou o Vasco, e isso aí me afeta, tá certo? Porque ele deveria ter derrotado o Vasco se ele quer ser campeão, tá certo? E o Vasco é apenas um entrave no meio do caminho, e o Palmeiras foi favorecido. Aí nós já estamos no campo da política, tá certo? Eu anotei aqui, sabe, que a gente tem dois grandes campos, tá certo? É polarizando, certo? Dois polos, é o campo da estética e o campo da ética, tá certo? São dois campos amplos, tá certo? Ontem estavam o Chico, o Caetano, o Paulinho da Viola, o Gil no Rio de Janeiro, tá certo? E outros artistas, me parece que a Maria Gandhi. É Maria Gandhi o nome dela? Eu não conheço o trabalho da Gandhi, certo? É Gandhi? E sei que estavam no Rio de Janeiro e levaram ali mais de quase 50 mil pessoas ou mais, tá certo? É uma coisa de verificar. A USP diz que não, tá certo? Que os drones dela dizem que não, mas eu não vou me deter nisso agora, tá certo? Mas o fato é que a gente vive questões de quantidade. Mas o fato é que, veja, tudo isso aí foi manifestações do campo da estética, tá certo? E ali do campo cultural. Campo cultural que também está no campo do outro polo da ética, tá certo? No campo da ética a gente tem os etos ali, sabe? Os etos que geram os traços que constituem ali, sabe, a individualidade. Eu estava pensando nesse papo aí de indivíduo para cá, indivíduo para lá. Na verdade, o indivíduo é um composto, tá certo? Quando se fala na espécie humana, o último elemento, tá certo? O elemento da espécie é o humano, o indivíduo, tá certo? Só que esse indivíduo, rapaz, não se pode falar com os indivíduos de outros campos de pesquisa, de outros campos de ciência, tá certo?
o indivíduo humano, ele é sui generis, tá certo? Então não dá para a gente ficar aí afirmando as questões puramente aí quantitativas, tá certo? Eu acho que é esse o segredo. Agora, aí, sabe, quem queira, quem esteja hoje participando, usufruindo de privilégios, que preferem que seja assim, tá certo? E criam toda uma ideologia que favoreça, sabe, a sua tese. E foi o que se viu, rapaz, o Brasil está numa encalacrada, mas o Brasil, rapaz, é um estado, certo? É um país que vem sobrevivendo ali com os conceitos que foram formados ali, sabe, a partir da modernidade, porque na Idade Média ninguém estava preocupado com isso, sabe? Com os reis, sabe, com os padres ali, com os clérigos, tá certo? Ali estava todo mundo ali, sabe? Ontem eu assisti um filme, que filme foi que eu assisti, sabe? Foi um filme sobre a questão dos cruzados, sabe? Das cruzadas ali, um francês ali, não sei o quê, tá certo? Que eu fui bisbilhotar no Amazon, no site, na plataforma Amazon, tá certo? Eu pago aquilo ali, tá certo? Eu divido com a minha filha ali, eu acho que é com ela, eu acho que é esse site que eu divido com ela, tenho até que verificar isso. Eu contribuo com R$ 35, tá certo? Mas ela me parece vem pagando sozinha, tá certo? Porra. Mas quando, sabe, essa quantidade aí, sabe, ela é restituída de outra forma. Mas veja o seguinte, então, que o cruzado, o maior pavor, sabe, de repente se está ali num monte, num morro, sabe, e no pé de uma cruz ali se está cavando uma cova, tá certo, para ir ali ao lado tem um corpo, e é um corpo de uma mulher, tá certo, mulher que se matou, tá certo, era uma suicida, tá certo, e essa suicida era a mulher ali, sabe, mulher do cara ali que cuidava de ferros, que cuidava do ferreiro, tá certo, do ferreiro ali da vila, tá certo, e o cara era um cara assim que estava triste porque ele tinha um filho junto com a mulher e o filho morreu, a mulher ficou mais triste do que ele e se matou. E não podia ser enterrada no cemitério dos cristãos, tá certo? Normal, tá certo? Porque ela era uma suicida e deveria, então, ter uma cova particular. E o pior que isso é que a alma dela iria direto para o inferno porque ela era uma suicida. Aí veio um padre, um clérigo, que disse assim, olha, mas se tu fores para a cruzada, isso aí poderá ser negociado, tá certo? E ela, sabe, a cabeça dela que foi cortada fora justamente para que ela não pudesse se encontrar, de repente a cabeça dela pode ser localizada aí, sabe? E então, se fazer um negócio aí, tá certo? E assim a alma dela será salva e poderá ir para o purgatório e quem sabe depois ir para o céu. Veja então que as preocupações ali naquele período de quase 15 séculos, na Idade Média, tá certo? Ali, rapaz, sabe, foi foda, e eu falava isso ontem para os meus 2 filhos, certo, a quem eu fui visitar, e me dei conta, rapaz, e a minha filha falou, sabe, que eu sou um cara de poucas relações sociais, tá certo? Porra, bicho. E eu disse, é mesmo, tá certo? As únicas pessoas com quem eu converso, sabe, são vocês, é por isso que eu fico afim, todo fim de semana de vir aqui, sabe, conversar, etc e tal, porque aqui eu tenho interlocutores presenciais, tá certo? Porra, é foda. E se falava assim, sabe, dessas questões, sabe, dessas questões todas, e se falava da perda de tempo. É por isso que se diz que 15 séculos da humanidade foram séculos perdidos, mas eu creio que não deva ser assim, não. Porque diz a ciência, Zé Newton falava, tá certo? O nome dele não era Newton, Zé Newton, não. É a gente que fala Zé Newton. Eu acho que foi o Raul Seixas que introduziu esse palavreado. Estou ouvindo um barulho aqui, que porra é essa aí? Que porra é essa já? Um estalido aí? Espero que a casa não esteja caindo na minha cabeça. Mas acho que vem ali da cortina. Mas o Zé Newton dizia, sabe, que a toda ação corresponde uma reação, tá certo? Aí o Hegel, segundo o Zé do canal do José, disse, sabe, que a toda informação gera uma ação, sabe, que a toda ação gera, toda informação gera não sei o quê. Depois eu vejo isso, eu vou pular essa parte aí do Hegel, tá certo? Mas o Zé Newton falava, sabe, que o movimento, sabe, todo o movimento que a gente faz gera aí, sabe, gera ali adiante, sabe, uma modificação, tá certo, que a gente vai chamar de reação, tá certo? E então, mesmo assim, a vida negativa, os 15 séculos negativos ali, sabe, dos seres humanos na Idade Média, sabe, dos cidadãos de muitos reinos ali na Idade Média, pressionado pelos nobres e pelos clérigos, sabe. Os clérigos na sua parte de levantar essas questões espiritualistas, certo, e assim, sabe, falando de anjos e demônios, tá certo, e Deus, sabe, Deus e outras coisas mais aí, e criando uma ética, tá certo, e uma estética
tá certo? Que aí, sabe, obraram um pouco em favor da humanidade, tá certo? E foi a partir, então, aí, sabe, da modernidade, sabe, a partir ali do século XVI, que a coisa foi tomando feição diferente, tá certo? E onde o Brasil ensaiou. Mas veja que o Brasil, eu estava pensando também que... veja que o Brasil, até o final do século XIX, tinha escravos, rapaz, sabe? Quer dizer, formalmente tinha ali, sabe, permissão do Estado para que ali os produtores de dinheiro, sabe, pudessem comprar escravo, negociar o escravo com mercadoria para ganhar dinheiro, tá certo? Ali em 1888, ali quando a princesa Isabel, sabe, assina um decreto aí, tá certo, decretando formalmente o fim da escravidão, tá certo, do escravismo aqui no país. Mas veja que no final do século XIX, certo, de 88 para 1900 são 12 anos, tá certo? Aí tu coloca todo ali, sabe, um século aí, de 1900 até 2000, são 100 mais 12, 112, tá certo? Aí tu pega as 25 agora, vai dar 137 anos, arredonda 140, então tem 140 anos aí, mais ou menos, que a gente vem trazendo essa coisa negativa, se a Idade Média operou negatividades, tá certo? O século XIX para o Brasil, tá certo? Foi um século de negatividade, mas aí tu pega que não foi só o século XIX, tá certo? Tem o século XIX, mas tem o século XVIII, 100 anos, o século XVII, 100 anos, o século XVI, 100 anos, tá certo? 300 anos, rapaz, sabe, também de atrasos, sabe, também, aí, sabe, de prática de ideologia desfavorável ao ser humano, tá certo? Que não foram lá essas coisas assim, então, sabe, se a Idade Média foi escrota, o século da modernidade também não foi, sabe, aí favorável, tá certo? Foi um século escroto também. De sorte que o que a gente viu ontem ali no Rio de Janeiro, com o Chico, com o Caetano, sabe, e com o Gil, Paulinho da Viola, esse pessoal da área aí, sabe, das artes, né? Assim, é um esforço no campo da estética, tá certo? E foi graças a ele, sabe, a iniciativa de Caetano, parece que o Caetano foi o organizador, sabe, da infraestrutura desse evento aí. Mas veja então assim, sabe, que o campo da estética aqui no Brasil se movimentou, mas se movimentou não só no Rio de Janeiro, se movimentou em São Paulo e nas outras 25 capitais do país, tá certo? De repente nós estamos sofrendo pressão, tá certo? Sofrendo pressão aí de um campo que surgiu aí, sabe, no começo do século XX e agora está produzindo seus frutos, tá certo? Que é o campo das igrejas protestantes, neopentecostais. Mas nós temos ainda aí, sabe, o outro campo que que se põe ao lado do campo religioso, tá certo? Que é o campo também ali, é o campo ético, tá certo? Onde operam as forças liberais, as forças ali, sabe, da política conservadora, tá certo? E aí veterana, digamos assim, tá certo? E que vem pressionando junto com esse campo novo, que é o campo dos protestantes aí, do movimento espiritualista protestante. E esse campo aí a gente cunha como sendo o campo da extrema-direita e que vem operando no Brasil, tá certo? E eles promovem hoje, eles têm a maioria hoje no Congresso Nacional, tá certo? Tem maioria no Poder Judiciário, tá certo? E tem maioria até mesmo dentro do Executivo, tá certo? Porque hoje o Lula faz governo junto com uma frente ampla, tá certo? O fato é que, assim, somado isso, tá certo? Nós temos o campo da esquerda que foi para a rua ontem e que esse campo da esquerda enfrenta todo o resto. Eu diria que é de 70 para 30, tá certo? O campo da esquerda, aí eu acho que corresponde a 30% da população nacional. Isso por conta desse período de que há 140 anos, tá certo, atrás a gente vivia a escravidão, tá certo, um sistema patrimonialista, um sistema, embora fosse um pouco do ponto de vista religioso, sabe, era anticapitalista, mas do ponto de vista da produção era um campo capitalista, tá certo, ou pré-capitalista, como queremos aí dizer, tá certo. Esse pessoal que tinha as propriedades aí, que tinha as fazendas, eu estava pensando assim, quando o Brasil foi colonizado, se estabeleceram as capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias depois se tornaram províncias, tá certo? Eu acho que já no Império, eu acho, tá certo?
E essas províncias continuaram pertencendo aos descendentes de quem, sabe, possuía, descendeu de proprietários de capitanias hereditárias, tá certo? Ou foram introduzidas, sabe, receberam essas capitanias hereditárias e depois aí, sabe, passaram a funcionar dentro das províncias. O fato é que esse pessoal que atuou, sabe, tanto no tempo das capitanias hereditárias e das províncias, vieram conduzindo e desenvolveram ali empreendimentos capitalistas, pré-capitalistas, como quiser, tá certo? Quando é apropriado, segundo dizem, falar de capitalismo, quando surge aí, sabe, as indústrias, depois da primeira e da segunda revolução industrial, tá certo? E aqui no Brasil, esse movimento aí da revolução industrial chegou para nós de modo retardado. Veja que foi Getúlio Vargas, já no século, em meado do século XX, certo? Que conseguiu introduzir aqui no país noções de desenvolvimentismo, sabe? E aí, sabe, a introdução de indústrias, tá certo? Escapando um pouco da questão aí proprietária das terras, da questão agrária, fugindo do campo, tá certo? E produzindo a produção nas cidades, tá certo? A produção industrial. Então veja que, colocando tudo isso dentro da frigideira, rapaz, nós somos isso aí, tá certo? Então o que se viu ontem, são agora 15 minutos de vídeo, o que se produziu ontem no Brasil foi assim um grito da esquerda, então desses 30% aí, os representantes de 30% desses, sabe, que vão movimentar ano que vem aí o processo eleitoral, tá certo? Que eu vejo que vai ficar difícil, sabe, a gente, sabe, avançar mais, e veja que são esses 30% que são favoráveis ao progresso, ao avanço do processo civilizatório, tá certo? De valores novos na ágora, sabe? De valores éticos positivos, positivos não no sentido dos positivistas ali, sabe, daquele francês do Comte, tá certo? E nem Durkheim e nem de Weber, tá certo? O positivo aqui no sentido de progresso, mas não é o progresso da ordem progresso, tá certo? E nem das cores ali, das cores da bandeira brasileira, sabe, que na verdade aquelas cores representam duas casas de Portugal, que não tem nada a ver com a natureza, rapaz, diz que é uma fraude aquilo ali, sabe, as cores do Brasil. Ai, rapaz, porra, é foda, bicho. Então veja que dessa forma que eu vi, sabe, eu não fui ontem, eu preferi ir conversar com meus filhos, sabe, mas assim, com o pensamento lá, eu soube que a mãe dele, sabe, esteve lá, foi ali para o centro de Belém, a parte velha de Belém, sabe, gritar, sabe, contra a anistia, tá certo, e contra a blindagem dos deputados, tá certo. Deputados, sabe, deputados Congresso, sabe, Congresso e Câmara Federal principalmente, que são 513, tá certo, que representam hoje o Alex Solnick, no 247, protagonizou uma discussão, tá certo, onde ele diz, sabe, que esse papo aí, sabe, desses 30% aí das forças de esquerda, ele se estrutura em cima de poucos partidos políticos, tá certo, ao passo que os outros 70 se estruturam em cima de mais de 30 partidos políticos. Então que essa questão aí é uma questão matemática quantitativa, tá certo, e com a qual esses 30% e os poucos partidos políticos de esquerda vão ter, sabe, que operar qualitativamente, tá certo, e aí que está o problema. Nós não sabemos aferir hoje até onde as escolas, sabe, as instituições escolares, as instituições progressistas, as instituições científicas, sabe, a escola é a base da ciência, tá certo? E nós não sabemos aí avaliar direito até que ponto aqueles que estão dentro do processo escolar, os professores e funcionários de uma escola, por exemplo, são capazes, sabe, de segurar o tranco, sabe, e de fazer avançar o processo civilizatório. Quando eu falo aqui em escola, eu estou pensando na escola de ensino fundamental e médio, sem pensar até no próprio, ali, sabe, no nível de maternal e aquela coisa toda, sabe. Mas eu penso que hoje nós temos aí, sabe, as escolas contra os templos evangélicos, na verdade é isso, sabe, dentro do campo hoje que se põe aí na luta contra a extrema-direita ainda que tem o campo conservador dos institutos liberais, das estruturas liberais, tá, produzidas ali a partir do século XVI, tá certo, que chegam até nós, e que dividem, compartilham ali as escolas, sabe, quase a metá, tá certo, onde há professores, nós temos certeza disso, mas hoje os sindicatos dos trabalhadores que operam na educação têm ali, sabe, uma concorrência nova, sabe, nova e inovada, que são os templos evangélicos, tá certo, com os quais a gente está aí, sabe, aí disputando, tá certo. Então essa coisa toda, sabe, é a reflexão que eu faço de todo o movimento que eu, sabe, senti, procurei sentir no dia de ontem, tá certo.
E garanto que eu não perdi o pensamento e o tempo todo eu estava preocupado em saber, sabe, qual foi o resultado, sabe, se o pessoal foi para a rua mesmo, porque eu mesmo não fui. Muito bem. Eu estava me lembrando aqui, rapaz, sabe, que de certa forma eu sou um filho de proletário que guardou algum progresso, rapaz. Quando eu voltei para minha cidade, eu voltei com um paletó, tá certo, e uma carteira da OAB, tá certo. Foi o que eu pude levar. Saí de lá sem nada, a minha mãe queria que eu pegasse ali, sabe, uma identidade de padre, tá certo, porque ela queria então, porque aí, sabe, o clérigo, de certa forma, sabe, no medievo o clérigo tinha uma importância do cacete, tá certo, e essa importância se espraia até hoje, tá certo, quem é padre hoje guarda ainda, certo, uma certa relevância social, e a minha mãe disse, esse caboclo aqui pode, sabe, ganhar relevância social sendo padre, tá certo, ele pode vestir uma batina. Eu não topei, não aceitei, sabe, não estava preparado para aquilo, sabe. E eu só sei que, ao invés disso, ao invés de vestir uma batina, eu vesti um paletó e carrego esse paletó. Tenho 3 ali unidades dentro do meu guarda-roupa, tá certo? Junto com a minha carteira da OAB. OAB que eu não pago mais taxa, sabe? Eu não pago mais taxa, sou um cara isento hoje dentro da OAB. Mas todo ano eu preciso, sabe, afirmar a minha presença ali, sabe, dizer que eu tô vivo, tá certo? Pô, é foda. Mas assim, bicho, sabe, e quando eu cheguei na minha cidade, cheguei com o paletó e a carteira da OAB, tá certo? Tinha um projeto político, tá certo, para ir galgando ali, tá certo, para quem sabe até um dia chegar no Senado, mas não deu certo, não deu, não valeu, tá certo? Foi pouco tempo, estava apressado demais, tinha prole, sabe, tinha que começar ali já, jogar um jogo já iniciado, tá certo? E foi difícil fazer o jogo, sabe, fazer um jogo, ou muitos jogos ali, sabe, sem time, sabe, e não, o fato foi que o jogo não deu certo, tá certo? E essa parada eu perdi. Mas assim, mas eu lembro que eu cheguei a ocupar posto do Chaves na cidade, eu fui delegado de polícia lá na cidade por 6 meses, tá certo? Delegado bate-pau, no sentido de que não era concursado, sabe? Eu me impunha ali só com o diploma de graduado em Direito, de bacharel em Direito, tá certo? E logo causei, sabe, causei divergência, tá certo? E lembro de um cara, sabe, que foi gerente de banco no tempo que mestre, sabe? Ele chegou até a oferecer para mestre, rapaz, uma vez, sabe, um financiamento, mas o irmão de mestre não disse. Para quê, rapaz? Esse meu irmão não precisa de caminhão, caminhão próprio, para quê? Não, deixa quieto isso aí, tá certo? Mas havia um gerente no Banco da Amazônia, na época, não sei se chamava Banco da Amazônia, que disse, ei, fulano, disse pro irmão de mestre, meu pai, sabe? Aí avaliza aí, rapaz, olha, orienta teu irmão aí a pedir um empréstimo, tu avaliza, tá certo? Que o banco concede. Que era pro mestre que sabe comprar um caminhão. O mestre era um cara sem ambição, rapaz, ele não sabia fazer isso, tá certo? Teve uma vez um cara que tirou um caminhão financiado, sabe? E um dia o mestre trabalhava para ele, tá certo? Transportando arroz no tempo ali da Transamazônica, tá certo? O mestre puxava arroz lá dos 50, ali onde é hoje o município de Brasil Novo, tá certo? E levava até a margem do Xingu, sabe? Ali pela BR 230, tá certo? Ia na direção do Anapu e, num certo momento, fazia ali uma variação, chegava numa balsa, e essa balsa, sabe, vinha para Belém, transportada de arroz da Transamazônica, e o mestre operava, sabe, transportando, dirigindo o caminhão que transportava esse arroz, tá certo? Um dia o dono, o proprietário do caminhão, chamou o mestre e disse assim, olha aí, mestre, seguinte, eu tirei esse caminhão aí financiado, mas eu vou ceder para ti o financiamento, rapaz, sabe? Aí tu vais trabalhando e tu vais me pagando devagar, sabe? Aí, sabe... O mestre não entendeu a operação, rapaz, sabe, pulou lá fora. Eu me lembro, era um caminhão, Chevrolet, eu me lembro, sabe. Nessa época eu já tinha tamanho para dirigir, sabe, mas o mestre não ousava me passar a direção, tá certo? Mas eu ficava olhando ali, vendo, sabe, quando ele passava as marchas e quando chegava nas subidas, sabe, ele engatava a primeira e puxava o reforço, sabe, como é que chama? Ali, sabe, como é que chama ali onde passa a marcha, tá certo? Porra, ele puxava o reforço do caminhão, tá certo? E o caminhão ia subindo devagar, estava carregado, estava pesado, mas ele conseguia vencer. Aí depois, quando chegava no topo e ele começava a embalar, ele metia uma segunda e desfazia o reforço. Tudo isso eu via, bicho, sabe? Pô, bicho, mas o mestre ali não teve coragem, não tinha noção, sabe? Não teve peito, tá certo? E ficou por aí. Mas eu cheguei lá na minha cidade, sabe? Com paletó, como eu tô dizendo, sabe? Quando já são agora 24 minutos de vídeo, cheguei com paletó e carteira da UAB, tá certo? E ocupei o posto de delegado de polícia. E o que aconteceu foi interessante, sabe? Que dois cidadãos ali, sabe? Da cidade,
que eram filhos de patrões que outrora possuíam, possuíam, sim, eu falei correto, possuíam, possuíam terras no Alto Xingu, tá certo? Estradas de seringueira, sabe? E área de castanheiras, tá certo? Onde eles traziam produtos aí da mata para dentro de Altamira e depois fazer esse movimento escoar pelo porto de Vitória, sabe? Até Belém do Pará. E essa família, sabe, se destruiu, tá certo? Tem um cara aí, um descendente do patrão, sabe, do chefe aí dessa família, que escreveu um livro, tá certo? Como é que chama? Batalha no Riozinho do Anfrísio, tá certo? O André Nunes, tá certo? E o sobrinho dele, eu acho, tá certo? Ele se empregou comigo na delegacia, rapaz. Se empregou entre aspas, tá certo? Porque a delegacia não tinha dinheiro, a delegacia era estadual, tá certo? Mas ele não tinha vínculo, sabe, com o governo do estado, sabe, com a estrutura estadual. Aí depois veio um outro, sabe, eu acho que era tio dele, tá certo? Ou eles eram primos, eu não sei. O fato foi que eu fui, sabe, dei ordens para dois desses aí descendentes de quem outrora, sabe, foi patrão de mestres, tá certo? Você vê como as coisas invertem, tá certo? E esse valor eu adquiri, tá certo? Graças aos estudos que eu fiz, sabe, o diploma de bacharel em Direito que eu trouxe, certo? Trouxe do Amazonas. Aliás, a Faculdade de Direito do Amazonas foi o segundo curso jurídico introduzido no Brasil, diga-se de passagem. Outro dia fui para uma audiência, eu já falei aqui dessa audiência aí, tá certo? Uma reintegração de posse. Aí a defensora pública que faz o trabalho para a parte autora, tá certo? Perguntou: onde foi que o senhor fez? onde foi que o senhor fez o curso de Direito? Que eu acho que talvez ela quisesse ali, dizer, sabe, que observou o meu escrito, sabe, e uma certa qualidade vai ver, tá certo? Mas o fato foi que eu fiz Direito no Amazonas, bicho. Na Faculdade de Direito do Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas, uma universidade pública. E garanto, ficava ali na Praça dos Remédios, ali no centro de Manaus, ali no porto de Manaus, perto do mercado de peixe e de carne. De peixe eu sei que sim, não sei se de carne, tá certo? Rapaz, eu só sei dizer, rapaz, que são essas coisas, bicho. Hoje é segunda-feira, sabe, 26 minutos, porra, bicho. E eu aqui, tá certo? E eu aqui querendo aí, sabe, falar alguma coisa, tá certo? Eu só sei que tem uns doidos aí, sabe, um pessoal aí, sabe, do pessoal aí que faz aí a oligarquia nacional, tá certo? Eu chamo de oligarquia nacional, aí o mundo dos empresários e da classe média que estabelece os valores ideológicos que nos guiam, tá certo? Valores ideológicos que nos guiam e que faz hoje ali o Congresso, sabe, querer uma lei, sabe, que isente os membros ali do poder legislativo, isentos, sabe, fora do alcance da mão da justiça, tá certo, fora do alcance da mão longa do poder judiciário. E se eles vierem a praticar crime, na verdade esses caras estão com o cu trancado porque, sabe, eles cagaram no pau do galinheiro, eu estou falando aqui de galinheiro, tá certo? Eles se puseram de galinhas e galos, tá certo? Eu não sei se galo sobe em poleiro, eu não sei se galo sobe em poleiro, eu acho que não. Não sei, será? Eu só sei que no poleiro, dentro do galinheiro, tá certo? As galinhas sobem, tá certo? Para não pisarem na merda que elas produzem. E esses caras, rapaz, sabe, são ali, sabe, mal comparados os deputados e senadores da República, tá certo? Porque os caras vão para ali, rapaz, um bando de fudidos ali, sabe, que desenvolve uma base eleitoral, sabe, ali, sabe, junto com o pastor evangélico, tá certo? Eu acho que aqui houve uma alteração, tem uma mensagem aqui no notebook, tá certo? Falando do Windows Update, e ele produz ali um sonzinho que eu acabei de ouvir. Mas tá tudo bem, tá certo? Eu vou continuar meu vídeo aqui quando já são 28 minutos. Mas o fato é que hoje tem no Congresso Nacional ali, sabe, um pessoal aí, sabe, que representa a oligarquia nacional. E eles são mais de 300, tá certo? Veja que na Câmara Federal são 513, tá certo? E as forças progressistas, as forças aí, sabe, de centro-esquerda, não passam de 130 deputados, tá certo? E para 500, o que são 330? Certo? Ainda coloca mais 3 em cima, 330, 343, tá certo? Mais ou menos é isso. Rapaz, eu só sei dizer que a briga é feia, mas veja que isso vem sendo conduzido por conta da história que a gente tem a partir da modernidade, tá certo? A partir da colonização e a partir ali do Império, tá certo? Ali da princesa Isabel, sabe? O pai dela, o Pedro I. Pedro I não, foi Pedro II, já que foi pai da princesa Isabel.
O primeiro já estava em Portugal, tá certo? Mas foi o primeiro que produziu ali o reino do Brasil, tá certo? O Império do Brasil, né, se separou de Portugal e ele assumiu a função de imperador do Brasil. Depois ele foi lá para Portugal, sabe, fazer disputa de poder lá, tá certo? E deixou o Pedro I aqui ainda moleque. Aí aparece o Zé Bonifácio, tá certo? E nesse meio tempo o Pedro, sabe, se torna adulto e casa, e tem a princesa Isabel e não sei mais o que. E aí vem a lei a lei áurea, certo? Porra, bicho. São 29 minutos de vídeo. Eu só sei, rapaz, sabe, que tem pouco, nós temos menos de 50 anos assim, sabe, de um espaço de luta, mas veja que o nosso espaço de luta, sabe, lembrando de Darcy Ribeiro, é feito na base da mestiçagem, do ponto de vista físico, do ponto de vista cultural, tá certo? E do ponto de vista educacional, rapaz, é um aperreio danado, porque quem hoje tá na merda ali, sabe, ali por questão de sobrevivência, que quer continuar na merda, tá certo? Eu estou falando das pessoas que não têm educação, tá certo? E que são ignorantes, e que astravancam, como diz ali o outro, sabe, o humorista, sabe? Astravancam o progresso, tá certo? Outro dia eu fiz um vídeo citando essa expressão. A ignorância é o que astravanca o progresso. Mas o fato é esse, tá certo? Eu me caguei de sorte, rapaz, quando consegui, rapaz, entrar num seminário ali, sabe? E recuperar um tempo perdido e rapidamente eu estava, veja que... em 70 e em 73, sabe, eu tinha o que, 20 anos, tá certo? Com 21 anos eu estava com o meu primeiro, sabe, já estava com um diploma, um diploma de graduação, tá certo? Eu conheci o Paulo César, que usou esse diploma, o mesmo diploma, sabe, que eu recebi, e se colocou como professor na rede estadual, sabe? Na rede estadual de ensino, o Paulo Roberto, tá certo? Que foi um colega meu de seminário, tá certo? E eu tenho esse diploma, tá certo? E veja que eu consegui isso, tá certo? No seio e na marra, como diz o outro, certo? Porra, no peito e na marra. Veja, são 31 minutos de vídeo, eu fico por aqui. Eu não sei como é que eu vou chamar esse vídeo, tá certo? Vou ver um nome aí, tá certo? Para poder chamar esse vídeo, rapaz, mas vou dizendo que meu nome é Ernest, rapaz, caboclo falador, rapaz, caboclo falador. Certa vez de montaria eu desci um Paraná, rapaz, e eu tava ali numa canoa e não parava de falar, um cara observou isso e me chamou de caboclo falador, tá certo? E quem fala muito, já dizia a minha avó, tá certo, junto com a filha dela, dá bom dia a cavalo, acho que o mestre também falava isso, tá certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia, bom dia.